Bom, eu quero meditar na palavra de Deus. O meu texto está no livro de Juízes, no capítulo 4. Eu quero hoje falar sobre liderança corajosa. Hoje, em homenagem às mulheres, em homenagem às mães, ao Dia das Mães, eu quero falar sobre liderança corajosa. É o meu título para esta noite. Está no livro de Juízes, capítulo 4. Você pode me acompanhar. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Versículo 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinorão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, Deus de Israel, ordena que você reúna os 10.000 homens de Naftali, Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará com que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, eu irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi ao Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali, e 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Até aqui. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu oro para que a tua palavra seja liberada, Senhor, em nossa mente e em nosso coração. E eu oro para que o Senhor nos abençoe. Eu te peço que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite tão especial, nessa noite tão profética. E eu oro para que o Senhor derrame sobre nós graça e entendimento. E eu oro para que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor ministre ao nosso coração, ao coração de cada um que está aqui. E eu oro ao Senhor para que o Senhor nos abençoe. E eu oro para que o Senhor fale conosco. E eu oro para que o Senhor derrame sobre nós graça, misericórdia, sabedoria e força. E eu peço que a sua presença se manifeste em nosso meio. Senhor, eu oro abençoando cada um dos teus filhos, na autoridade que há no nome de Jesus, o Filho de Deus. Todos digam: Senhor, glória a Deus pela tua palavra. Irmãos, eu quero falar hoje sobre liderança corajosa. E eu quero, em homenagem às mamães que estão aqui, e às mulheres que estão aqui, eu quero falar sobre essa liderança corajosa de Débora, a profetisa do Senhor. Todos nós sabemos que nós não precisamos buscar pela liderança, porque a liderança é algo inerente à humanidade, ao homem. A liderança já nasceu com a gente, ela está dentro de nós. Então nós não precisamos buscar pela liderança, porque ela já é inerente da nossa existência. Quando Deus criou o homem, Deus o criou para a liderança.
Lá no Éden ele disse: crescei, multiplicai, governai. Governo. Governo fala de liderança. Então nós não precisamos buscar pela liderança, porque ela já é inerente a gente. Mas fazer uma liderança e fazer uma liderança corajosa é diferente. Porque a liderança ela é comum ao ser humano, mas existe a liderança corajosa. A liderança corajosa é a liderança que é capaz de enfrentar desafios que não está na raia dos comuns, do natural. E quando a gente olha para a liderança de Débora nesse tempo, nós percebemos que Débora, ela faz essa liderança corajosa. E a primeira coisa que eu quero pensar com vocês nesta noite, sobre essa questão da liderança corajosa, é sobre a questão de ser habilidosa, de ter habilidade. E quando a gente olha para a questão da liderança de Débora, a gente vê ela com muita habilidade. Os dias de Débora eram dias difíceis. A Bíblia diz que cada um fazia o que dava no seu coração. Mas Débora era uma mulher simples. E Débora se tornou profetisa por causa do Espírito de Deus que estava nela. E a unção profética que operou na vida dela a condicionou para um nível de liderança corajosa. Ela só se tornou uma líder corajosa por causa da visão profética que se estabeleceu em seu coração. E quando a gente olha para a vida de Débora, nós vemos que a habilidade de liderança está tão madura na vida dela, está tão construída, que ela não vai atrás das pessoas, as pessoas vêm atrás dela. E diz a Bíblia que havia uma árvore, e essa árvore foi chamada a árvore de Débora. É como se a árvore fosse o lugar da sua liderança, porque essa árvore foi chamada a árvore de Débora, porque era lá que era o seu quartel-general. Pastor, mas o quartel-general dela era uma árvore. Era dias difíceis. Ela não tinha um gabinete, ela não tinha um trono, ela não tinha uma sala, ela estava lá debaixo da árvore, mas o povo ia lá atrás dela. Pastor, como é que se constrói essa liderança corajosa? A liderança corajosa é feita independente das ferramentas que você tem. Independente das ferramentas que você tem. Você vai usar as ferramentas que o tempo lhe permite ter. E Débora consegue ser líder. E a liderança dela é uma liderança madura. Porque a liderança dela é madura? Porque as pessoas a procuram. Ela não vai atrás das pessoas. As pessoas vêm atrás dela. Porque as pessoas sabem que pode receber dela uma instrução. Diz a Bíblia que as pessoas iam até ela para resolver os seus problemas. E a pergunta é: como uma mulher que está sentada debaixo de uma árvore pode ajudar você a resolver o seu problema? A resposta é: ela tinha visões proféticas. Ela era profetisa do Senhor. E você sabe qual é a diferença daquele que tem visão profética e daquele que não tem visão? Aquele que tem visão profética, ele consegue ver o invisível. Ele não julga segundo a aparência dos homens. Inclusive, ele não julga por aquilo que lhe falam.
porque ele consegue ler além do que está escrito. Débora é essa pessoa de habilidade. Débora é essa pessoa que tem habilidade para ajudar os outros a resolver os seus problemas. A pergunta que se faz é: Débora não tinha problema em casa, então bastou para que ela ficasse ajudando os outros a resolver os seus problemas? É claro que provavelmente Débora tinha problema em casa, mas Débora estava disposta a servir ao Senhor e servir ao povo do Senhor. Deus está levantando nesse tempo mulheres habilidosas. Mulheres habilidosas farão a diferença nesta geração. Pastor, e como é que a gente pode saber que aquela pessoa se tornou alguém que é de fato uma líder? As pessoas a procuram. Aqui há uma diferença entre pastor e mentor, né? O pastor está atrás de seguidores, o mentor nunca está atrás de seguidores. Como pastor, nós precisamos ir atrás das ovelhas que se perderam, nós precisamos ir atrás dos feridos, nós precisamos socorrer os aflitos, nós precisamos abraçar os que sofrem. O mentor, ele nunca faz isso. O mentor não faz isso. A Débora é líder, porque o líder, ele não está atrás de seguidores. Os seguidores procuram o líder, porque os seguidores sabem que o líder cresceu, e ele cresceu tanto que ele tem ferramentas que os liderados não têm. Ele tem resposta que os liderados não têm. Essa era Débora, ela tinha resposta que o povo não tinha. E a minha oração é que você se levante como uma liderança corajosa, e que a habilidade de Deus esteja sobre você, esteja na sua vida, esteja nos seus talentos, nos seus tesouros, para que você consiga resolver o problema, e que as pessoas possam vir a você, porque sabe que vai encontrar um conselho de sabedoria, uma palavra de ânimo, vai encontrar uma verdadeira ajudadora que pode fazer as coisas resolverem. Pastor, num tempo de escuridão, alguém pode surgir assim? Deus sempre levanta alguém num tempo de escuridão. E nós não podemos, irmãos, embarcar com a sociedade fatalista do nosso tempo e dizer que as coisas vão dar tudo errado, porque na verdade, quanto mais escuras são as trevas, mais importante é a luz que brilha. Que no meio das trevas que estão aí, a sua luz possa brilhar, e ela possa fazer a diferença na vida de pessoas. Pessoas que têm habilidade. Débora era essa pessoa habilidosa, e as pessoas vinham a ela, traziam as questões para ela. Ela estava debaixo de uma árvore, e as pessoas vinham lá. É chamada árvore de Débora, porque ela estava tanto lá, que a árvore ganhou o nome dela. A segunda coisa que eu penso é que Débora, para fazer isso, ela estava muito disposta. Ela tinha disposição, ela tinha empatia, e ela se compadecia das crises dos outros. Liderança corajosa é a liderança que é capaz de negar a si mesmo. Muitos dos nossos problemas não são solucionados porque nós estamos focando apenas no nosso problema e não estamos focando no problema do outro. Quando você foca no problema do outro, rapidamente o seu problema começa a desaparecer. É como um passo de mágica. E Débora está disposta a ajudar os outros. Em nenhum momento você vai ver no texto que Débora está preocupadíssima com a sua casa ou com a sua família. É claro que Débora cuidava da sua casa e da sua família,
No entanto, ela está sempre disposta a ajudar alguém, a estender a mão a alguém, a dar o que é mais raro na pós-modernidade: ouvidos capazes de ouvir a dor do outro. A maioria das pessoas hoje não quer lidar com as dores que os outros sofrem. Débora estava disposta a ouvir a dor do outro. Irmãos, a igreja é uma agência do amor de Deus, e na igreja é o lugar de nós ouvirmos a dor do outro e de ajudar o outro a colocar a sua dor para fora. Nós não podemos ser uma igreja saudável se nós não gastarmos tempo e darmos tempo para que as pessoas coloquem as suas dores e falem dos seus problemas e das suas crises. Liderança corajosa está ligada ao fato de ser alguém que exerce compaixão pelo próximo. Débora estava disposta a dar e a oferecer compaixão aos seus contemporâneos, aos seus conterrâneos, e ela fazia muito isso. Agora, há uma coisa interessante que a liderança corajosa faz. Toda liderança corajosa, ela sabe que precisa agir, e Débora sabe que ela precisa agir, e diz a Bíblia que esse tempo de aperto e de dificuldade dura um período muito longo, dura um período de 20 anos, é muito tempo de sofrimento. Quando eu estava pensando nesse tempo de sofrimento, eu imaginei como é que se sentia a alma de Débora, sendo uma mulher de Deus, aconselhando o povo, mas não tinha ainda uma resposta para o povo, e o povo vinha a ela querendo uma resposta, mas ela não tinha uma resposta. Mas chegou o dia da resposta, porque você sabe que o nosso Deus tem um tempo certo de agir, e Ele sempre vem em nosso socorro. A Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor, e o Senhor veio então a Débora, e Deus fala com Débora: Débora, agora é hora de agir. Agora não é hora mais de aconselhar, não é hora mais de ouvir a crise, não é mais de afagar a ferida ou de curar a ferida. Agora é hora de vencer a batalha. E Débora então manda uma ordem para Baraque, e ela diz para Baraque: vem. E Baraque era o comandante do exército de Israel. Israel estava subjugado, e ele era um dos homens que foi levantado por Deus para empreender essa guerra. E quando Baraque vem a ela disse para Baraque: olha, está na hora de você reunir o povo, reunir os homens de guerra e ir contra o comandante do exército do rei e derrotar Cícera, que era o comandante do exército do rei de Canaã. E ela disse: está na hora de você agir, está na hora de você começar a fazer a guerra, de empreender a guerra. Toda liderança corajosa sabe que você não pode agir fora do tempo, precisa agir dentro do tempo. E você só pode discernir o tempo correto se você ouvir a voz de Deus. E Deus disse para Débora: Débora, eu estou saindo na frente de Israel. Irmãos, é uma palavra muito interessante. Por que a gente perde batalha? Porque Deus ainda não saiu. Quando Deus sai à nossa frente, então agora é hora da vitória. Mas pastor, como é que a gente pode discernir quando Deus saiu na frente? Se não tiver audição espiritual e visão espiritual, você nunca sabe. Tem hora que Deus está parado, mas tem hora que Deus está operando na terra, e nós precisamos decidir qual é a hora que Deus está agindo. Deus vai agir. Se você está clamando a Deus, Deus vai agir. É certo que Deus vai agir. Se você está buscando o Senhor, Deus vai agir. Se há sofrimento, então Deus vai responder a oração, porque há sofrimento e Deus não tem prazer no nosso sofrimento, porque Deus é Pai. Amém? E todo pai quer o que para o filho? Proteção, livramento, vitória, bênção. Todo pai quer o melhor para o filho.
Jesus disse assim: se vocês que são maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, Ele dará boas coisas aos que lhe pedirem. Jesus disse que o Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mas por que, pastor, nós temos dificuldade de discernir o tempo que Deus está agindo? A liderança corajosa vai discernir o tempo que Deus está agindo. E qual é o tempo, pastor, que Deus está agindo? Quando Deus está agindo, Deus sai à sua frente. Você vai fazer um negócio e Deus sai na sua frente para fechar o negócio por você. Você vai conversar com alguém, Deus sai à sua frente para conversar na frente por você. Você vai fazer uma entrevista e Deus sai à sua frente para te dar a vitória naquela entrevista. É o tempo que Deus está agindo. A liderança corajosa consegue ver o tempo que Deus está agindo e ela vai dar o conselho certo. Mas é interessante que quando você estuda o relacionamento de Débora e Baraque, ela era profetisa e ele era um homem levantado por Deus para liderar o exército de Israel naquele tempo, a nação de Israel naquele tempo, no que diz respeito à guerra, porque não havia rei, eles estavam debaixo do rei de Canaã, e quem governava era Jabim, rei de Canaã. Então os cananitas era que estava liderando Israel estava subjugado, e ela precisava se levantar, e ela tem discernimento que o Senhor, Deus de Israel, tinha saído à frente naquele tempo, e ela diz: você pode ir. Toda liderança corajosa só dá certo se você discernir o tempo que Deus está agindo. E talvez você esteja se perguntando: pastor, por que é Débora que tem esse discernimento e não Baraque? Por que é Débora que tem esse discernimento? Porque na verdade é Débora que ouve as dores do povo, é Débora que aconselha o povo, é Débora que orienta o povo, é Débora que sara o povo, é Débora que traz a palavra de Deus para o povo. E então é aquele que está debaixo desse manto e dessa unção profética é que também vai liberar o decreto de vitória. Mas quando Baraque vem a Débora, Baraque diz assim: tudo bem, eu irei, se você for comigo. Ela não gosta de ouvir isso. Ela diz: tá bem, eu irei, mas ela diz: eu irei. Ela era corajosa. Não era comum as mulheres irem à guerra, não era comum. Era comum ele ir à guerra, ele enfrentar a guerra. E ela disse: eu irei. Ela fica com raiva, e dá para você perceber as emoções de Débora. Ela diz: olha, por causa da sua postura, então a honra não será sua. Eu gostaria que você tivesse um outro tipo de postura. Eu quero falar com você nesta noite que a liderança corajosa, quando ela é levantada por Deus, nem sempre aquele que intercede, aquele que tem a visão, aquele que clama, aquele que busca, aquele que tem o decreto da parte de Deus, concorda com aquele que executa. Às vezes não há sincronia perfeita. Nós gostaríamos muito que a sincronia fosse perfeita, mas infelizmente está aqui um retrato de duas pessoas que venceram a guerra e a sincronia entre eles não é perfeita. Hoje é dia das mães, é um tempo importante para a gente falar isso. Talvez você e o seu esposo não tenham uma sincronia perfeita, você gostaria que ele agisse de outro jeito e ele não age do outro jeito que você gostaria que ele agisse. Débora falava: eu gostaria que você tivesse um outro tipo de postura. Mas a postura de Baraque não era a postura que agradava a Débora. No entanto, ele era o levantado por Deus. E aí? Nós temos, irmãos, mania de estabelecer padrões que nós achamos que é o correto. E se não for dentro daqueles padrões que a gente acha que é o correto, a gente acha que Deus não vai operar. Mas na verdade, Deus, Ele é onipotente, onisciente, e Ele usa pessoas que têm inclusive comportamentos que não se encaixam dentro dos nossos padrões.
Ele usa. E talvez você esteja se perguntando, pastor, mas onde o senhor encontrou aí que Deus aprovou Baraque? Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, quando Deus vai fazer a galeria dos heróis da fé. Quem aparece na galeria dos heróis da fé não é Débora, é Baraque. Ela lidera todo o processo, ela mentoria todo o processo, ela faz todo o processo. Mas quem executa corajosamente o processo e derrota todo o exército inimigo é Baraque. Só que entre Débora e Baraque tem divergência de ideia, divergência de personalidade. A própria Débora diz assim: a honra não será sua, você não vai receber a honra, porque esse modo seu de agir, ela, em outras palavras, eu não concordo muito com esse modo seu de agir, mas eu irei com você. Mas aí Baraque vai à guerra. O que acontece? A Bíblia diz que o Senhor sai na frente de Baraque e o Senhor derrota os inimigos de Israel na frente de Baraque. Irmãos, deixa eu falar para você uma coisa. Nós podemos liderar todos os processos, podemos dar todo tipo de opinião, mas a glória nunca será do homem, a glória será sempre do Senhor. É o Senhor que sai à sua frente. Quando você recebe a vitória, é o Senhor que saiu à sua frente. Quando a porta está aberta, é o Senhor que saiu à sua frente. Quando Deus libera a cura, é porque o Senhor saiu à sua frente. Quando qualquer coisa dá certo, é porque Deus saiu à sua frente. Pastor, mas e pode não ter essa sincronia perfeita? O ideal era que tivesse. Mas se não tiver, vai a si mesmo. Um tem visão e o outro tem coragem. Um tem apenas visão, o outro tem coragem. Mas é interessante que quando Baraque fala com Débora: você vai comigo? A mulher vai com ele. Agora, quando Débora vai fazer o seu cântico e Deus dá a vitória, há uma coisa interessante. É Débora quem dita a letra do cântico, mas o texto diz que foi Débora e Baraque. E Débora vai fazer a letra do cântico de adoração ao Senhor. Eu estou entrando na última parte, porque toda vitória de liderança corajosa termina com um ponto: termina com louvor, honra e gratidão ao Senhor. Toda liderança corajosa vai colocar a honra, a glória e o louvor do Senhor em primeiro lugar. E quando eles terminam com essa liderança corajosa, então eles vão adorar o Senhor. Lá, quando ela está construindo, ela honra uma outra pessoa, ela honra Jael. Jael foi a mulher que matou Cícera, o comandante do exército. Débora tem essa visão, Débora vê essa visão, Baraque não vê essa visão, porque a visão não era dele, mas a execução era dele. E Débora, então, no seu manto profético, honra Jael. Mas Jael não aparece na galeria dos heróis da fé, só aparece na visão de Débora. Quem aparece na galeria dos heróis da fé? Baraque, aquele que comandou os exércitos diante da grande batalha, o executor da obra. Nenhuma liderança corajosa pode ser bem sucedida sem o executor da obra. Tem que ter o executor da obra. Alguém tem que ir lá. Hoje é dia das mães, e eu estou aqui para honrar todas as mães, honrar todas as mamães, pela liderança corajosa do lar, pela visão orientadora do lar, pelas mãos habilidosas para governar a casa, governar a família, governar os relacionamentos, pela disposição de estar de pé, de levantar de madrugada, de acordar cedo, não é verdade? De dormir tarde e de fazer a coisa acontecer. E estou aqui principalmente para honrar aquelas que têm visão profética e que sabem a hora que Deus vai agir, a hora que o Senhor vai operar. Mas eu quero finalizar dizendo que toda liderança corajosa honra e glorifica o Senhor por tudo que Deus tem feito.
Porque você sabe que foi o Senhor que saiu à frente. Pastor, o que eu faço? Deus precisa sair à sua frente. Mas pastor, às vezes não tem uma sincronia perfeita, o modo de agir dele não me agrada, o modo de agir não dá certo. É assim mesmo, nós vamos continuar caminhando. Vamos continuar caminhando, é assim mesmo. O ideal era que tudo fosse uma sincronia perfeita, como uma harmonia, como uma orquestra, não é verdade? O ideal é que fosse isso. Mas está longe disso, pastor. Mas eu quero te perguntar, tem oração? Tem quebrantamento? Tem busca a Deus? Tem liderança corajosa? Então, o discernimento para a vitória é a hora que Deus sai à sua frente. É a hora que Deus sai à sua frente. Pastor, quando é que eu vou perceber isso? Às vezes os dois percebem na mesma hora. Olha, isso é para gente. E às vezes um percebe, diz: olha, eu percebo que Deus está falando nessa direção. Mas tem que haver comunhão. Você percebe que eles não concordam completamente, mas eles têm comunhão. Diz: você vai comigo? Eu irei contigo. O Senhor então foi com eles. E diz-nos a palavra de Deus que Deus deu uma vitória tão grande. Eu quero finalizar com um versículo, porque isso será o que vai acontecer quando a liderança for uma liderança corajosa, quando as mãos for habilidosas, quando houver disposição e quando houver discernimento da hora de agir. No livro de Juízes, no capítulo 5, no versículo 31, diz assim: assim pereça todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. É uma letra, é uma música, é um texto interessante. Que todos os inimigos do Senhor pereçam, mas aqueles que amam o Senhor sejam como o sol, quando se levanta em sua força. Sabe o que está estabelecido aqui? Que aqueles que amam o Senhor, independente do contexto, vai brilhar. Independente do contexto, vai brilhar. Independente dos dias difíceis, vai brilhar. Porque assim como o sol surge em sua força, aqueles que amam o Senhor vão receber energia, graça, poder, sabedoria, vitória, inteligência, e vão discernir o tempo e o modo de agir para brilhar no tempo certo, para a glória, honra e louvor do nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé, e eu quero te convidar a entregar ao Senhor. Seja um executor da obra. Eu estava conversando com uma irmã, e essa irmã veio conversar comigo, e ela disse: pastor, falando da comunidade onde ela se reunia, e ela não é daqui, e ela disse: eu estou muito braba, eu estou com muita raiva. Eu disse: o que houve? Ela disse: o meu pastor não tem visão. Eu estou vendo que a congregação está morrendo. Eu estou vendo que tem demônios agindo no meio da congregação, e o pastor não está vendo nada. E eu virei para ele, eu disse: pastor, o senhor é um homem sem visão. E então, depois de ouvir e deixar ela desabafar bastante, eu disse: é verdade, o seu pastor é um homem sem visão. Ele não tem visão. Mas quem foi que disse que ele tem que ter visão? De repente Deus não deu àquele homem o dom da visão, mas Deus deu a você o dom da visão. Ela diz: mas eu não sou a pastora. Ele: não importa, você vai passar para ele a visão e ele vai executar a visão.
É por isso que nós somos um corpo. Talvez você não tenha visão, mas alguém que está do seu lado tem a visão. Alguém próximo de você tem a visão. Alguém que na sua família tem a visão. Alguém da sua comunidade tem a visão. E aí o que a gente faz, pastor? Alguém tem a visão e o outro executa a visão. E depois, juntos nós celebramos ao Senhor. Porque o Senhor saiu à nossa frente para guerrear. É o Senhor quem guerreia. Agora não serve de nada destratar os outros e dizer você não é corajoso, ou você não tem habilidade, ou você não consegue fazer, ou você é isso, ou você é aquilo. Não serve de nada. Não serve de nada. A liderança é algo inerente a gente. Quando você menos espera, você está fazendo. Às vezes ninguém precisa nem te mandar. Certo dia eu saí de um culto, era por volta de 9h30 da noite, 21 horas mais ou menos. Saí do culto ali em Carapina. E quando nós saímos, que ia atravessar ali perto do sinal em Carapina, eu vi que um carro veio em alta velocidade. E esse carro pegou uma bicicleta com um homem na bicicleta e 3 crianças, 2 na parte de trás e uma na parte da frente, e voou os 4 corpos. Eu fui a primeira pessoa a chegar lá, e quando eu cheguei tinha 4 corpos espalhados, 3 crianças e um senhor, e o carro passou e foi embora. E aí começamos então a organizar, e começou a juntar gente, e a juntar gente, a juntar gente, e de repente eu observei, ninguém estava liderando nada, e já havia juntado tanta gente, que os carros já não estavam tendo mais onde passar, já estava quase acontecendo outros acidentes. Então de repente eu já estava liderando, mandando os carros passar por outra região, pedindo o povo para afastar. Falei, meu Deus, já estava lá comandando o trânsito. É natural. Já tinha orado por uma criança, já tinha orado pela outra, já tinha orado pela outra que estava no chão. E de repente eu percebi que um bombeiro amigo meu havia acabado de chegar, ele estava passando na rua. Eu disse, é você mesmo que eu estou precisando. E ele disse, Rocha, o que você está fazendo aí? Eu falei, acabou de acontecer um acidente. Desce do carro e vem para cá. A esposa dele disse, não, nós estamos indo para uma festa. Eu falei, minha querida, sua festa acabou. Porque agora é hora de socorrer quem está ferido. A mulher ficou braba. Eu falei, deixa a sua mulher braba no carro. Desce comigo, porque agora é hora de socorrer quem está morrendo. E ele ficou ali controlando o batimento, né? Fazendo todo o procedimento até chegar o socorro. E para a glória do Senhor, conseguimos salvar as 4 vidas. Nenhuma vida pereceu naquela noite. Liderança é algo natural, amém? Liderança é algo natural, está aí dentro de você. Quando você menos espera, você está fazendo. Você percebe a necessidade, você está agindo. Você fala, mas por que eu sou assim? Está aí dentro de você. Pastor, mas eu gostaria que tivesse uma sincronia assim perfeita, que o modo de agir das pessoas encaixasse perfeitamente. Isso é um sonho bem distante. Bem distante, bem distante. Pastor, eu gostaria que meu marido fosse assim, assim, assim. É um sonho bem distante. Vamos continuar construindo. Vamos continuar construindo. Vamos continuar construindo. Pastor, eu gostaria que a minha esposa fosse desse jeito, daquele jeito, daquilo. Não, vamos continuar construindo. Vamos continuar construindo. Vamos continuar construindo. Pastor, mas por que a gente assim é tão diferente? Não. É por isso que vocês se apaixonaram, que são diferentes. Se fossem iguais, não teriam se apaixonado. Só se apaixonaram porque são diferentes. São tão diferentes. Se apaixonaram. Liderança corajosa. Mas corajosamente você está aí liderando sua casa, liderando sua família, liderando seus relacionamentos. E você está esperando a hora que Deus vai sair à sua frente. E você está buscando visão e discernimento de Deus para Deus sair à sua frente. Esse é um tempo onde Deus vai se mover e vai sair à sua frente. E quando Ele sair, a vitória será estabelecida para a glória do Senhor.
Louvado seja o nome de Jesus. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Adore. O louvor vai cantar e adore ao Senhor.